Boa noite a todos, então. Se você não me conhece, né? Eu sou o professor André. Estou substituindo hoje na aula de filosofia e também na aula de sociologia. Então, essas duas aulas, dois períodos que vocês vão ter hoje, vai ser comigo. A gente vai começar com filosofia, depois sociologia. A gente vai ter uma aula de revisão do conteúdo que vocês tiveram, né? Antes da prova. O conteúdo ele é baseado na apostila e também na prova de vocês. Então, é um material bom para vocês estudarem antes da prova, né? Irem bem. Então, a gente vai começar agora com filosofia. Acho que todos estão aí, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, queira tirar antes de começar a aula. Mas ao longo que eu for explicando ali, passando os slides, vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida, querem fazer algum comentário importante. É só levantar a mãozinha aí e a gente para e ouve. Então, o conteúdo de filosofia de vocês, eu vi que é bem a história da filosofia, né? Ali no período da Grécia Antiga. Ela começa com um período pré-socrático, né? O que é o período pré-socrático? Ele antecede, então, a um dos maiores filósofos que a gente vai ter no mundo, que é o Sócrates. Então, dentro da história, a gente divide a filosofia, então, no que foi antes de Sócrates e o que é depois de Sócrates. Então, ao longo da história grega, né, a sabedoria foi exclusivamente construída em conversas e narrações mitológicas. Ou seja, tudo o que o homem tinha como resposta, ele encontrava em mitos, em crenças religiosas. Por que o fogo existe? Aí tinha a explicação lá de que o Titã Prometeu roubou o fogo dos deuses no Olimpo, trouxe para a Terra, deu aos homens. Então essa era a questão de onde surge o fogo. É tipo essas respostas que eles tinham naquele período. Então, quando estão os filósofos pré-socráticos que tem início esse processo de transição entre a consciência mítica, né, para essa consciência mais filosófica, racional, de pensar por que existe fogo, de onde que vem a água, por que o sol se põe, o que é a noite, o que é o vento, essas questões assim que para hoje, para a gente parece ser coisas bem banais, naquele período não se questionava muito. Então era sempre aquela questão da o que a crença explica, o que a religião me dá de resposta, eu aceito, vou levar para a vida e vou continuar assim, sem questionar. Isso acontece então somente devido às buscas justificativas lógicas, né, e racionais para a origem das coisas. Ali estão vendo o Tales de Mileto, né? Tales de Mileto ele é conhecido como o pai da filosofia, né? Aquele que primeiro vai começar a questionar, trazer questões. Ele então ali na cidade de Mileto, né? Tem uma academia, né? Que dentro da filosofia, quando pessoas se juntam para estudar filosofia, é chamada de academia. E ele tinha uma academia e ali ele fazia todas essas questões. A sociedade via ele com maus olhos, né? Porque ele estava questionando toda aquela estrutura que eles estavam vivendo há anos. Toda a estrutura que a sociedade grega estava constituída, Tales estava questionando. Então, por isso que ele vai ser um dos primeiros filósofos e considerado o pai da filosofia. Então, aqui a gente tem a substituição do mito pela razão, sempre pautado pela ciência, né? Buscar questões, questionar tudo. Estão substituindo deuses por homens ou por formas de natureza, como ar, a terra, a água, o fogo. Tanto que esse período pré-socrático, os filósofos eles são conhecidos muito como filósofos da natureza, porque eles centraram todos os questionamentos deles, todos os estudos deles dentro das questões da natureza. Tanto que o Tales de Mileto, né, ele vai acreditar que a água era a origem de tudo. Desse modo, ele estaria então na composição de todas as coisas existentes no mundo. A premissa então existente da sua filosofia afirmava que tudo é um dentro da água. E é interessante que vão surgir outros filósofos depois dele, também ali, filósofos da natureza, questionando que a água não era o elemento central, mas que o fogo, o ar, a terra. E então, todo esse período pré-socrático se baseia nessas questões mais da natureza. Mais para frente vai ter o desenvolvimento, vai ter novos questionamentos, pensando mais no ser humano. Mas ali, Tales de Mileto não dá esse start,
ele questiona essas questões e é bom pontuar que, por mais, né, que ele fosse um intelectual da época dele, nem tudo que ele falava hoje é visto como certo, porque ele defendia a ideia de que a Terra era um disco redondo flutuando sobre uma camada de água, que claramente hoje para a gente sabe que não é isso a verdade. Então, mas ele foi muito importante para o período ali para dar início a esse processo de questionamento. Nós temos aqui então o Pitágoras, né? Pitágoras ele é mais conhecido na matemática hoje em dia, né? Pelo teorema de Pitágoras, mas ele foi importante por trazer não só mais nesse processo entre sair da natureza, aí ele vai cair na questão dos números, da matemática, que os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas, né? Onde o um é o regente, é que a partir dele que se surgem as coisas, misturando elementos religiosos e morais. Defende que a salvação do homem estava na eliminação de conflitos por meio dos números, né? É interessante que os ensinamentos dele ele vai desenvolver tanto que vai se criar uma seita, né? A seita de Pitágoras, que vai estabelecer ele como um ser divino. Tudo aquilo que ele ia contra, né? De fugir das crenças míticas, das crenças religiosas, começa a surgir a partir dele também um novo pensamento, talvez religioso, né? Considerado hoje. Porque eles viam nele como um ser divino e que ele era o portador de toda a sabedoria, que ele que poderia guiar eles através dos números e encontrar a harmonia. Então ele já traz uma questão diferente da natureza, os números, né? Que é através dos números ele vai ter a eliminação dos conflitos, a harmonia necessária que as pessoas pudessem viver em sociedade mais avançada, mais utópica, né? Hoje em dia. É interessante dizer que ele achava que o um era o regente de tudo, porque na Grécia Antiga não existia o zero ainda. Essa é uma criação dos árabes, né? Então, então a gente tem esse período de desenvolvimento ali entre os filósofos, de questionamento. Esses questionamentos vão impactar a sociedade, eles vão trazer rupturas dentro de toda a estrutura que existia, né, que se pensava, porque a Grécia Antiga, né, é bom pontuar que a Grécia Antiga não é bem o que a gente conhece hoje, né? Não é um estado grego. Eram várias cidades que eles consideravam gregos, né? Eles chamavam-se de helenistas, né? A terra de Heleno, que é um deus grego. E essas cidades, cada uma tinha sua estrutura, a sua forma de reger, a sua forma de educação, de tratar questões sociais. Mas elas se encontravam em questões mais culturais, né? De crenças religiosas, crenças basicamente mais na religião, assim, e eles se uniam bastante em questões de guerra, quando tinha um inimigo maior, as cidades e estados, elas se uniam, né, que hoje é chamado de polis, né, as cidades e estados, e a principal dela, então, naquele período era a Grécia, na Grécia era Atenas e Esparta. Então, por isso que a gente fala assim, a democracia surge na Grécia Antiga. Ela surge primeiramente em Atenas, que era uma cidade que passou por um período de tirania, né, de um ditador que governou por vários anos. E nesse processo, a aristocracia, né, a elite de Atenas, queria romper com essa estrutura, mostrar que era uma cidade mais avançada, olhar para o futuro, tá? Todas aquelas questões que a gente fala de quando a gente pensa nas cidades futurísticas, Atenas também queria pensar isso lá naquele período deles. Por isso que eles vai desenvolver uma nova forma de governo. Aqui eles denominaram de democracia, né? Demo de governo, cracia de povo. Então, governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas é interessante a gente pontuar, né, que eu trago ali no slide, que o conceito de democracia ele é muito relativo, né? Ele ao longo da história ele vai se moldando, ele vai assumindo várias outras práticas, porque a democracia que acontece lá em Atenas não é a mesma que a gente vai ter hoje em dia. Tanto que a gente vai agora aprofundar um pouco nessa democracia ateniense, né, na Grécia, a gente vai ver que vários elementos hoje não fazem nem sentido existirem, né? E contradiz com a democracia que hoje a gente tem, né, no Brasil. Então, a democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Ela foi essencial para a organização política das cidades-estados gregas.
sendo o primeiro governo democrático da história. Então, a gente vê que é o primeiro governo, ali começa a se fundir essa ideia, né? Ele vai se desenvolvendo através de um aristocrata, né? O Cícero, que ele queria essa nova forma de governar. Ele não via aquela estrutura de tirania de uma pessoa só decidindo tudo, numa população ali enorme, porque só de população naquela época deveria ser em torno de uns 700 mil atenienses. Então era muita gente para uma pessoa só decidir. E também é bom pontuar ele era um aristocrata, ou seja, ele era de uma elite, ele era nobre, e a nobreza estava perdendo esse espaço de poder. Enquanto a nobreza vai perdendo esse espaço, ela vai criando novos modos de perpetuar esse poder. Isso acontece. Isso acontecia na Grécia Antiga, vai acontecer no período medieval, na Renascença, até hoje acontece. Uma elite sempre vai disputar esse poder para se perpetuar. Ela quer continuar. É a forma que ela vê de ganhar, ter lucros, né, na questão econômica, status social, de se manter bem visto pela sociedade. Então, aqui só li um mapinha, né, que mostra onde é a Grécia. É o mesmo texto que eu li já. Eu vou falar um pouco das características para vocês. Na Grécia Antiga, então, nem todos eram cidadãos, né? A primeira pontuação que eu trago. É bom fazer um adendo que, assim, apenas uma parte da sociedade poderia ser considerada ateniense. Você precisava ser nascido em Atenas, ter pai e mãe atenienses, ou seja, você podia ser nascido em Atenas, ter uma mãe ateniense, mas se seu pai não fosse dali, você já era considerado cidadão. As mulheres, né, crianças, escravizados, estrangeiros, não tinham direito à participação política. Ou seja, mulheres e crianças eles eram considerados cidadãos, mas cidadãos de classes inferiores, né? Eles não tinham acesso à participação política. Eles não podiam ir até as assembleias, discursar, dar seu voto. Isso era limitado a uma elite, a uma camada muito específica até, se a gente parar para ver. Porque assim, você precisava ser homem livre, ter pais atenienses, nascido em Atenas. Você, além disso, ia vindo uma divisão entre essas pessoas. Porque aquele que é proprietário de terra, era parte da nobreza, o voto dele era muito maior do que aquele homem que era só um comerciante. O comerciante ele podia participar ali das decisões, dessas assembleias, mas não podia, o seu voto não era igualitário ao de outra pessoa. É interessante que eles defendiam dentro da lei deles, dentro das decisões, de que todos eram iguais perante a lei. Mas até certo ponto, né? Até quando ele vai impactar decisões daquela elite, né? Essas pessoas proprietárias de terras. Então, ali, democracia direta, né? A democracia direta, ela hoje em dia, a gente não tem na forma de governo hoje em dia de algum país que seja democracia direta. Porque essa democracia basicamente era as pessoas se reuniam numa praça, né? Depois a Atenas ainda vai construir uma parte lá de assembleias, se reuniam, discutiam as leis, essas leis então eram votadas, aí era rejeitada ou não, e isso então depois era passado para a população, né, como forma de lei, estabelecendo normas, desde questões educacionais, morais, econômicas, de questões de guerra também, se Atenas iria para uma guerra, isso ia para uma votação, onde essas pessoas decidiam se ia participar ou não. Então, todas as questões que envolvia a cidade eram nas assembleias. Alguns autores vão dizer que talvez 10% da população ateniense era o que realmente participava da vida política. Porque era uma questão, assim, muito limitador. A democracia de Atenas, por mais que fosse direta, né? A pessoa podia ir lá presencialmente participar, não eram todos. Por isso que eu pontuo ali, mulheres, crianças, escravizados e estrangeiros não participavam da vida política. Então não era qualquer um que poderia estar lá presente. Até é interessante a gente ver, assim, por que esse grupo, né, de pessoas não participavam. Assim, estrangeiros eles vinham como pessoas, né, não é de Atenas, você não merece participar de toda a estrutura de Atenas. Mulheres, porque, né, os homens para poder estar lá participando das assembleias, alguém teria que cuidar da casa. Então, por isso que as mulheres não tinham direito à vida pública, à vida política.
crianças, por ser menores de e não terem discernimento, né, eles já tiraram fora. Escravizados também, porque enquanto o proprietário de terra estava lá na assembleia discutindo o futuro de Atenas, quem estava cuidando da terra? Eram os escravizados. Então, por isso que dentro dessa democracia, né, é uma contradição hoje em dia ver que dentro de uma democracia existia escravidão. Também pontuo que a escravidão nesse período, dentro de Atenas, ela tinha duas formas. O escravizado, por causa da guerra, e o escravizado por causa de dívida. Esse da dívida, ele entregaria 8, 10, 5, 6, dependendo do valor, né, da dívida do que ele possuía, ele iria ser escravizado, mas depois disso ele poderia então ser um homem livre, até participar mesmo da vida política, que antes como escravizado ele não poderia. Então tem essas contradições dentro do sistema, né? Que é um sistema que estava novo, estava surgindo, então ainda tinha um desenvolvimento, mas isso a gente vê que é uma forma de perpetuar o poder dessa elite. Por isso que eu digo, pessoas dessa elite que estão no poder, eles vão dar um jeito de manter-se no poder. E é isso, é limitando o acesso à vida política, à vida pública de certos grupos que podem afetar eles. Então, vamos para um pouco sobre Sócrates. Então, essa mudança toda que está acontecendo na Grécia, ela começa em Atenas, né? Ela vai influenciar os outros lugares, as outras cidades-estados. E aqui nós temos Sócrates, que ele é filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenareta. Nasceu em Atenas. É interessante que as funções dos pais dele vai influenciar muito no desenvolvimento de todo o seu pensamento, de como ele vai constituir toda a sua teoria, é baseada no que os pais dele faziam. Porque o pai dele é escultor. Ou seja, o pai dele pegava o barro e ia esculpindo até dar forma a algo novo. E a mãe dele era a parteira. Ou seja, dava a luz. E ele desenvolve toda a teoria dele na questão de questionar, de dar a luz a um novo pensamento. Tanto que é chamado de maêutica, né? Que em grego é dar a luz, o processo do parto, né? E ele então acreditava que a pessoa era um barro. E a pessoa precisava ser esculpida, ser orientada, ser levada, até desenvolver um novo pensamento. E Sócrates, ele era muito evolucionário para o período dele. Tanto que levou ele a ser perseguido, a ter que se matar, né? Ele, no final, ele acaba tomando um veneno, né? Quando ele é condenado a ser expulso de Atenas, porque ele não quer sair de Atenas, então ele decide pelo suicídio. E todo o desenvolvimento dele vai estar nessa questão. Ele andava por Atenas, parava em praças, em lugares públicos, as pessoas vinham falar com ele, e ele questionava. Lá, bom dia, Sócrates. Ele ia lá, mas por que é bom dia? Para quem que é um bom dia? Entende? Essas questões bem simples, ele ia desenvolvendo e questionando. E basicamente ele fingia de ser ignorante. Tanto que a maior frase, né, atribuída a ele é só sei que nada sei, porque ele não sabia nada, então por isso que ele ficava questionando cada coisinha. E ele foi condenado, então, por ser muito revolucionário, subversivo, por estar mudando a mentalidade dos jovens da época. Mas é interessante falar que Sócrates, a gente não tem comprovação histórica de que Sócrates existiu. Ninguém consegue comprovar, porque tudo que a gente sabe sobre Sócrates, sobre todo o seu pensamento, a gente encontra no livro de Platão. Só que fora de Platão, ninguém nunca ouviu falar de Sócrates, ninguém escreveu sobre Sócrates. Tanto que alguns autores, historiadores, vão defender a ideia de que Sócrates era uma invenção de Platão. Porque tudo que ele estava falando ali era tão subversivo, revolucionário para aquele período, que Platão ficou com medo de ser preso, ser condenado, então ele criou essa persona, né, esse indivíduo chamado Sócrates, para poder falar tudo aquilo que ele estava a fim de falar, de tudo aquilo que ele queria questionar, até o sistema político, as pessoas, ele inventa, então, assim, indivíduo Sócrates para poder falar. Mas, como eu disse, são teorias, né? A gente não consegue trazer à tona o que aconteceu, o que é mesmo, porque é um período muito antigo, né? E a gente, hoje em dia,
tudo que a gente tem desse período da Grécia Antiga, mas que a gente encontra em livros didáticos hoje em dia, na internet, eles por muito tempo ficaram digamos, num obscuro, né? Numa escuridão, porque a partir do período medieval, muitos desses filósofos gregos foram apagados da história. Então, tudo que a gente tem hoje em dia é por causa dos intelectuais árabes, que eles armazenavam todo esse conteúdo da Grécia Antiga. E então, boa parte assim, dos escritos de Platão, Aristóteles, vários outros filósofos, não só filósofos, mas também matemáticos, médicos, se tem em escrita árabe, em árabe, não em grego no original, né? Então a gente mostra que o processo de conhecimento muitas vezes ele é apagado, ele tem essa tentativa de apagar, porque ele questiona a realidade. E era o que os filósofos gregos estavam fazendo naquele período, eles estavam questionando toda a estrutura da sociedade grega, de Atenas, de Esparta. Então vamos... agora eu vou falar um pouco do Platão, que eu falei agora, mencionei dele como sendo uma pessoa que teria criado Sócrates. E Platão, então ele nasceu também em Atenas, ele lá morreu também. Seu nome é derivado tanto do seu vigor físico, né, da largueza dos seus ombros, platos, né, que significa largo. Com 20 anos de idade, entrou em contato com Sócrates, tornou-se discípulo durante 9 anos de Sócrates, né, pontuando que pode ser que ele tenha inventado Sócrates, né, inventado essa história de que ele foi discípulo de Sócrates, porque até hoje que se tem, historicamente falando, o único discípulo de Sócrates foi Platão. Então, Platão foi muito importante porque ele vai trazer uma nova visão de que o Sócrates estava desenvolvendo, né? De pensar fora da natureza, fora da matemática e pensar no indivíduo, no ser, né? Suas obras sempre contavam com Sócrates, né? Como protagonista, como eu falei, né? Que é esse indivíduo dentro da história. Então, ele baseia-se na distinção entre duas formas de conhecimento, o sensível e o intelectual. O primeiro então, é a crença, é a opinião, e só alcança a aparência, né? O superficial de todas as coisas. O segundo, como raciocínio e intuição, alcança todas as essências de todas as coisas, né? De todas as ideias. Então ele defendia de que o verdadeiro só poderia ser alcançado por meio do conhecimento intelectual, trazendo, acho que hoje, uma visão mais atual para a gente, que a gente mais conhece, né? Dessas questões de... Sensível é aquilo como exemplo, sabe? Não pode tomar leite com manga. Não tem comprovação científica, mas as pessoas deixam de tomar leite com manga porque acham que pode dar mal. Sabe? Essas questões místicas que os avós normalmente falavam, que foi falando no cotidiano. Esse tipo de elementos, ela não tem explicação total. É visível. Eu não faço tal coisa, eu não passo embaixo da escada porque pode dar azar. Não tem comprovação científica. Mas as pessoas deixam de passar embaixo da escada porque elas têm o medo do azar, né? E às vezes isso pode até acontecer, quebrar espelho e acontecer alguma coisa depois, a pessoa acreditar que é verdadeiro. Então ele defendia que esse sensível, né? O superficial, ele não explica as coisas, mas de certa forma elas ainda têm uma certa certeza no cotidiano humano. O intelectual, então, é aquilo, é questionar, racionar, pensar além do que aquilo que a gente está vendo. Por que não pode tomar leite com manga? Tem uma questão científica, as pessoas vão se debruçar, questionar, desenvolver e pensar além, né, do que isso pode ser visto. E ele vai trazer, então, uma alegoria, né, que é o mito da caverna, para exemplificar o que ele está tentando demonstrar, né, disso de ver e de questionar, né, raciocinar um pouco mais, que é essa questão do mito, né? Tem lá os escravos presos numa caverna, estão presos, tudo que eles veem são sombras, como a gente pode ver ali na imagem. Sombras projetadas estão na parede, de coisas horríveis, então eles têm medo de se movimentar, de sair daquela posição, daquele lugar onde eles estão, porque eles estão com medo do que pode ter lá fora. Porque tudo que eles veem é a imagem projetada, é a sombra daqueles bichos, daqueles soldados. Então, eu prefiro ficar aqui confortável, no meu lugar, do que sair lá e questionar. Do que sair e ver o que é essas coisas. Aí Platão vai dizer, então, que um
dessas pessoas que está presa, ela consegue se libertar, ela sai dessa caverna, vê que aquilo tudo que ele estava vivendo tantos anos era falso, e que fora da caverna existia um mundo muito maior, o sol, as aves, o vento batendo no rosto, tudo aquilo era totalmente diferente daquilo que ele tinha visto até ali então. Aí ele fica no questionamento, né? Se ele volta para a caverna e chama os outros, ou ele só vai desfrutar sozinho daquele espaço, porque ele tem aquele medo de voltar para a caverna e dizer, olha, tem um mundo lá fora, é só a gente se libertar, é só a gente sair dessas correntes e ver o que tem lá fora. Então ele fica com esse medo de ser até morto pelos outros que estavam ali. Aí ele fica nesse questionamento e Platão vai desenvolvendo. E é interessante que esse mito ele influencia até hoje a nossa cultura. E eu trago aqui um slide com o Matrix. Não sei se todos que já viram Matrix, como que é a história de Matrix. Se não viram, vão ver. Pelo menos o primeiro, né? Porque os outros três são muito ruins. Em Matrix, a gente tem um indivíduo, né, que é o Neo, que é ali o principal. Ele vive nessa sociedade, que é uma realidade que não existe. A realidade verdadeira, né? Ela é criada por máquinas. Uma inteligência artificial que dominou ali todos os seres humanos, colocam eles em situação de sono profundo e cria dentro da mente deles uma realidade onde eles vivem, trabalham, passeiam, comem. Aí quando... Então a gente tem ali o Morpheus, né? Que é um personagem que aparece pro Neo dizendo, eu te dou a opção de continuar aí, nessa realidade que não existe, inventada, ou você pode se libertar e vir comigo e ver como que é a vida lá fora, a vida realmente como ela é, como que é o nosso mundo. Então ele se liberta, e quando ele chega lá, o mundo é totalmente diferente, né, do que ele vivia. As pessoas viviam, né, no mundo sem sol, porque teve a questão de poluição, as pessoas precisavam se esconder no subsolo, estava existindo uma guerra contra as máquinas. Então é interessante que esse filme, né, ele foi baseado dentro do mito da caverna, de pessoas que vivem uma realidade e pessoas que vivem fora dela e tentando essa dualidade, né, entre sair, entre ficar, ver um mundo lá fora destruído ou viver esse mundo falso onde tudo é perfeito. Tem até um personagem que ele sai, ele decide sair, só que depois, quando ele vive aquele mundo real lá fora, ele fica decepcionado, ele fica depressivo, e ele decide voltar pro mundo falso, porque ele tinha a saudade de sentir o gosto da carne, de comer carne. Então tem essas questões, né, de filosófica, de continuar no mundo falso ou sair dele. Deixa eu só permitir aqui. Então, é interessante. Muitos ensinamentos filosóficos dos gregos aparecem hoje na nossa cultura pop, desde livros, filmes, séries, bebem muito desses filósofos. Então, é bom reparar esses elementos que vocês estão estudando agora, de Pitágoras, Aristóteles, Platão, Sócrates. Vocês vão ver muitas dessas teorias em filmes hoje em dia. E acho que o Matrix é o que exemplifica todos esses que a gente vê hoje em dia. É um filme que, assim, ele basicamente pega o mito de caverna e coloca numa tela, num filme, os personagens encenando. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, se todos estão entendendo, se tem alguma dúvida. Se ela se manifestar, vou continuar falando. Vocês podem usar o chat também, se não quiserem abrir o microfone para falar, não precisa nem abrir o vídeo. Você pode digitar ali, eu leio e a gente tira. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo que vocês estão vendo? Não? Tá todo mundo certinho, sabendo? Perfeito? Todo mundo vai tirar 10? Essa aula vai terminar um pouco mais cedo hoje. Então, gente, acho que esse último slide de filosofia. Acho que ninguém tem mais uma dúvida, né? Porque essa é a hora de questionar. O que vocês aprendem até agora é questionar. Filosofia é isso, questionamento. Filosofia é muito complexa, os autores que vocês vão ver ainda. Tem
Sócrates, Platão, superficialmente parecem ser bem fáceis, assim, mas quando a gente se aprofunda, eles são muito complexos, que a gente vai pensar no ser, no indivíduo, nossa posição no mundo, questionar as estruturas da sociedade. Eu vou dar um tempinho para vocês se manifestarem. Aí eu vou passar para a aula de sociologia. Bom que a gente acaba cedo e a gente pode fazer para nossas coisas cotidianas. Eu vou abrir aqui o slide de sociologia enquanto vocês se manifestam.